Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live Saúde da Mulher, Lives para a Vida. E hoje o tema está para lá de especial. Terei a honra de receber a minha querida Andréia Barros. Andréia é dentista, cirurgiã dentista, e desenvolve um trabalho integrativo, um trabalho com todo um respeito, né, ao indivíduo, aquele ser que vai lá se consultar, e faz da odontologia algo nesse diferencial, nesse acolher. E o tema de hoje é: qual história os seus dentes contam sobre você? Isso tem tudo a ver também com o trabalho que a gente desenvolve na nossa vida, na nossa cartografia diária, na nossa narrativa, com tudo aquilo que a gente já tem de conteúdo, que tem de o que falar da gente. E é claro, com toda essa observação, contamos histórias. E os nossos dentes também contam uma história. Então é um assunto que eu acho assim muito abrangente, tendo em vista todo o conceito, né, das lives Saúde da Mulher, que é realmente receber profissionais de diversas áreas de atuação, que eu sempre coloco com muito amor e carinho esses sabores e esses saberes, e que tudo se complementa, a gente tem um grande compartilhar e a gente leva até vocês informação. E essa informação, ela pode ser transformada, né, numa sabedoria para o dia a dia. Então, com muita troca, com muito carinho, com muito respeito a todos os profissionais e que agregam valor a esse grande tema. E eu, como arte-terapeuta e aconselhadora biográfica, fico muito honrada de poder estar oferecendo esse espaço e também de estar usufruindo, né? Porque eu aprendo muito também. O aprendizado é algo no nosso diário, né? Todo dia, mais um pouquinho, mais um passinho, mais 1%, mais 2%, para a gente formatar algo muito maior. Então, deixa eu olhar aqui, a Andréia já deve ter colocado aqui a solicitação. Vamos ver. Sim. Andréia, já aceitei aqui. Agora vamos aguardar. Olá, boa Olá! noite. Boa noite, Boa Adair. noite! Deixa eu arrumar aqui, que essas coisas a gente acerta pra cá, acerta pra lá, põe a cabeça no lugar aqui. Você está me vendo? Estou te vendo Eu não estou sim, te querida, vendo na bem-vinda. tela, Oi? mas não sei o que houve. Eu não estou te vendo na minha tela, não sei o que Eu houve. estou te vendo e eu estou me vendo. E eu estou com outro aparelhinho aqui e eu estou me vendo também e estou te vendo. Agora você inverteu sua câmera, isso, agora Já desinverteu. voltei, já desinvertei. É estranho, não estou Você vendo. quer sair e E enviar a- outra solicitação? Sim, eu acho que vou fazer isso, tá? Então tá bom, vamos fazer essa tentativa. Tá bom, A gente obrigada. está aguardando aqui. Obrigada a você. Obrigada a você. Então, enquanto a Andrea sai e volta, tem toda essa colaboração, né? E o simbolismo do dente, o que o dente realmente representa na vida da gente, esse desenvolver em cada fase, até chegarmos numa fase adulta, até a aparição, né, do siso, que, né, normalmente é lá pelos 18 anos, por aí. E o que isso tudo tem a ver com as nossas narrativas, com o que a gente fala, com o que a gente conta, como que a gente vive, qual a importância disso tudo. E os benefícios também da gente aprender e colocar em prática, né? Que saúde, gente, começa pela boca mesmo, né? Tem toda uma questão aqui envolvida. Bom, deixa eu ver cadê a Andréia aqui para ver se a gente já... Ela ainda não mandou aqui a solicitação. André, estou te aguardando. Cadê?
Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ela, para ver se a gente. Será que deu alguma questão? Essas coisas da tecnologia são assim, né? A gente apronta, arruma, faz, e na hora H, às vezes a coisa não sai do jeito que a gente queria, né? Então, vou pedir um pouquinho de paciência para todos vocês e aproveitando, agradecer a presença de vocês. Olha, tem a Luísa, está aqui. Luísa, querida, muito obrigada. Você está em Portugal, nem sei que horas são, como é que está esse fuso. Rosângela presente, Sérgio, querido, né? Vem habitar também. Vamos lá. Deixa eu falar para André. André não solicitou, não. Não sei nem se você está conseguindo me ouvir. Aqui não aparece a sua solicitação. Aqui só aparece uma outra solicitação. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu clicando em cima, se dá certo. Cliquei. Ei, Foi, pronto. tá me vendo? Tá ótimo. Então, beleza. Vamos lá, Prazer, Andréia. Aldair, estar aqui com você. Você sabe que eu sou uma admiradora do seu trabalho, né? A gente comunga em muitos pensamentos. Então, é um prazer estar aqui com você hoje. Obrigada pelo convite. E Obrigada participar também dessa série de lives que você trazendo informações preciosas, né? O intuito é justamente esse, né, Andréia? Levar ao público temas variados, temas que estão sendo compartilhados com profissionais que estão engajados mesmo, né? Em levar a boa nova para o mundo. E a boa nova, que eu sempre falo, é assim, o que a gente sabe fazer de melhor, né? Aquilo que a gente tem propriedade, a gente pode falar, porque realmente é certeiro. E informação é tudo, né, Andréia? Então, Sim. é muito importante a gente ter um acesso a uma informação de qualidade, uma informação que realmente vai agregar valor à vida da gente e contribuir para um degrau a mais, né? E o que for importante, o que tocar no coração de cada um, é assimilar para a sua vida, né? Quer dizer, a informação virá um conhecimento, né? Exato. E esse conhecimento é a sabedoria transformada, né? Então, nossa, é por aí, né? Então, eu falei aqui antes, André, essa interface bacana, né, possível de ser realizada com as fases da vida, com o nosso desenvolvimento enquanto humanos, né, a entidade humana, de corpo físico e os outros corpos também, com toda essa questão bucal, essa questão da formação, né, do dente em si. Quer dizer, até antes mesmo dessa dentição aparecer, quer dizer, da primeira erupção vir, né? O que existe de contraponto, o que tangencia e como que complementa. Então, eu queria que você iniciasse, falasse um pouquinho, né? Enfim, do seu jeito, como você aplica na sua clínica e no seu dia a dia, com seus pacientes. E aí a gente vai batendo essa bola aqui, levando novidades para as pessoas. Assim, dentro da minha prática, né, quando eu começo a falar que os nossos dentes contam uma história, eles contam mesmo, porque, afinal de contas, como você falou, nós temos um programa biológico humano, né, que nós todos seguimos, que inicia desde a vida intrauterina e já na amamentação. A cavidade oral fazendo parte dessa, não só da questão dentária, mas também da respiração, da nutrição, do contato com a mãe através da amamentação. Essa amamentação já criando toda uma postura, né, uma relação postural do corpo através de movimento de mandíbula, crânio, né? Então, a gente vem trazendo qual foi a história, porque cada um tem uma relação, né, de amamentação com a mãe, como é que foi isso. Então, a gente vem estudando, porque na fase adulta isso também se reflete, né? No desenvolvimento das arcadas, como ele deglute,
A deglutição é uma coisa que a gente observa bastante, porque a gente é um movimento inconsciente, né? A gente deglute em média 2.600 vezes por dia, e cada vez que você deglute, você encosta a ponta da sua língua no palato, na parte da frente. Isso é um comando que a gente manda para a nossa consciência. Então, é todo um olhar diferenciado para a singularidade daquele indivíduo ali que está sendo consultado, né? Essa palavra ela é fundamental, a singularidade, que é a Uhum, individualidade. Quer dizer, você como indivíduo e você uhum, fazendo parte do todo. O uhum, dente também com sua identidade, que se traz uma sim, identidade, né? Fazendo um é, trocadilho aqui, mais ou menos um trocadilho, e trazendo essas isso. peculiaridades, né, para o Uhum, nosso dia a dia e para essa interação, né, Andréia? sim, com certeza. A boca, já na medicina chinesa, já se fala há mais de 5.000 anos, ela é vista como um microsistema, né? Que através dos canais, dos meridianos energéticos, ela Uhum. recebe tem toda essa correlação com o restante do corpo, né? Nós estamos todos conectados. Então, através de cada dente, a gente pode ter uma visão da emoção que está sendo vista, do órgão que pode estar tendo algum problema, de uma víscera, de uma glândula. Uhum. Então, a boca nos traz informações preciosas também para todo o restante do corpo. E não só na questão física, mas também na questão emocional, na questão mental. Então, cada dente, eu digo que uma mini história, né? Que vai contando para a gente como é que foi esse desenvolvimento durante a vida. Uhum. É muito importante, você até mencionou essa questão da fase anterior ao nascimento, né? Ali Uhum, existe uma total, eu falo que é entrega, né? De todo sim. aquele ser que está sendo formado Uhum, naquele outro corpo que é um grande uhum. receptor, né? Certo, E certo, quando certo. o bebê nasce, no parto normal, né? É muito importante a gente Uhum, ter essa noção também, que é a primeira massagem, né? Nessa uhum, parte, né? Crânio, uhum. cabeça e tudo. Sim, sim. Primeira A pa- massagem recebida. Isso quando é o né, parto normal, né? É, Quando há, pois não. sim, não, essa importância, né? Até para na saída do canal vaginal ter essa massagem, né? Exatamente. E como isso foi de uns tempos assim esquecido, né? As pessoas Uhum. começaram a ter uma preferência pela cesárea, nada contra, que a gente não está sendo contra nada. Não, Cada um sabe de não. sua história também, sabe de suas escolhas, mas a gente está falando em termos, né, da função é Uhum, exatamente essa. E logo uhum, depois do nascimento, a sucção, como você falou, a primeira uhum, mamada, o primeiro uhum, contato externo, fora as outras coisas. uhum, E aí uhum, aí de novo outra massagem que acontece, né, uhum, internamente, envolvendo uhum, tudo que tem naquela boca, né? Então desde a uhum, linguinha, uhum. gengiva, palato, né? E Todo. vem essa parte da nutrição junto e Uhum. muito bom, né? E a nutrição física e a nutrição também da emocional do bebê, né? Porque é ali aquela relação com a mãe, é o primeiro contato dele com o mundo externo, né? Então, Sim. como essa questão da amamentação, ela precisa ser vista. É, não necessariamente assim, o ideal, como você estava falando, existe o ideal e existe o possível, né? Muitas vezes a mãe que não tem possibilidade de amamentar, mas que naturalmente pelo peito, né? Mas que o recurso de uma mamadeira, alguma coisa assim, mas é a presença da mãe naquele ato, né, junto ao bebê. É a primeira troca de afeto. Como isso é marcante para o resto da vida do indivíduo, né? Exatamente, né? É o abraço, o contato corpóreo, aquele calor que é trocado. E aí a gente Uhum, sabe que a vida é a vida,
e às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue, né? Eu mesma não amamentei a Exatamente. minha filha o tempo todo, né? Uhum. Que eu até idealizei, Uhum. tive altas expectativas, aí voltei para o trabalho, coisa e tal, tive que fazer, né, uma estratégia ou outra, né? Então a gente sabe que É, isso tudo acontece, né? E é é. muito importante, no primeiro setênio, Andréia, quando a gente está falando da antroposofia, né, Uhum. que é essa chegada, quer dizer, essa formação, essa chegada ao mundo, e a aparição, né, do dente. O dente para a antroposofia, ele nos traz muito essa questão do corpo físico. E o corpo físico, ele é Uhum. Uhum. associado aos minerais. E o dente Certo. é uma grande concentração, né? Ele Sim, é duro. correto. A gente faz Uhum. essa correlação, né? Essa rocha, Uhum. e existe uma grande disponibilidade de minerais nesse dente. E o dente de Uhum. leite, quando surge, é muito importante. Que eu não sei o nome dos dentes, tá? E Não, depois né? você fala os nomes certinho. Esses dois Não. pequenininhos, incisivo é o É nome? Não sei. isso, Esses dois Uhum. pequenininhos aqui, né? Então, quando aquela criancinha, ela tá preparada, quando o corpo dela tá ali se movimentando internamente para que ela faça outros atos, né, tenha outros movimentos, e que esses dois dentinhos vêm, ela consegue engatinhar. Então é todo Uhum. um grande Uhum. processo, né? Para Uhum. quando Uhum. os da parte superior chegam, ela consegue ficar ereta. Então é Exatamente. muito bonito a gente ver ao longo da vida, ao longo dessa formação toda, o que cada um tem a nos dizer e quão preparado nós estamos, né? Quão Uhum. preparados nós estamos para a recepção da grande vida, né, em sua totalidade. Uhum. Você percebe, como é que você faz essa junção desse conhecimento? Como é que trabalha no consultório? Como é que é isso? Dentro do desenvolvimento aí dos setênios, né, nós temos legados muito órgão dentário, porque o órgão a gente tem a parte mineral, a gente tem a parte orgânica, a gente tem a parte nervosa, então é completo. E isso está ligado Sim. ao desenvolvimento embrionário também. Por isso que a gente inicia esses dentinhos aí que você falou, são os dentinhos são os dentes ligados ao sistema nervoso, né, que é quando a gente começa a fazer o nosso desenvolvimento pelo sistema nervoso. Então, essas correlações, sistema límbico, sistema, o cérebro reptiliano, cérebro límbico, córtex cerebral, também tá dentro do desenvolvimento dos dentes, né, dentro dos setênios. Então, o que a gente observa muito? Como é que foi essa erupção? Como é que ocorreu? Se ocorreu dentro, se ocorreu fora? Se houve alguma intercorrência de cárie nesse momento? Porque a cárie, ela não é só vista como uma questão microbiológica e de dietética. Ela é vista também como se fosse um sistema mostrando a gente que aquele dente ligado como eu falei, a uma emoção, a um órgão, ele está sofrendo digamos assim, algum, algum, alguma agressão, né? E dentro dessa agressão a gente tem que olhar o que causou isso. Então, dar um mapinha para o que pode acontecer. Por exemplo, um dente, um implante que você fez e perdeu. Sim, E por que você perdeu aquele implante? Que já, muitas vezes a parte biológica está bem, mas ele pode estar ligado a uma emoção que naquele momento precisa ser vista, entendeu? Então entendi. a gente tem que como é muito individualizada a análise, mas a gente tem a orientação, né, como a gente falou, dos setênios ligado ao desenvolvimento do programa biológico e também essa correlação através dos meridianos com o restante do corpo, né?
É Uhum. esse Eu olhar vou aproveitar, principal. Andréia, esse gancho que você falou e a respeito até das cáries, que tem uma pergunta que eu vou até já colocar porque eu acho que é super pertinente, tá? Perfeito. A Sheila perguntou o seguinte, né? Como saber. Não, peraí, tem uma coisa. Causas da tendência a cáries em uma criança pequena. E ela tentou fazer isso porque é uma criança. Isso eu já sei, eu posso falar com propriedade porque eu a conheço e a gente Uhum. conversou até no privado, né? É, a criança Uhum. que tem toda uma alimentação ok, tem uma vida saudável, etc., mas adquiriu, né? E ficou, não sei se é o verbo correto quando a gente fala de cárie, né? Mas enfim, Uhum. tem essa Uhum. manifestação da cárie. Então a pergunta dela foi essa: causas dessa tendência a cáries em uma criança pequena. Cárie em criança é uma coisa que a gente tem que observar bem, porque a criança ela é muito sensível ao meio, né? Então, e às vezes ela não consegue verbalizar o que ela está sentindo, né? Então, a cárie, nesse momento, quando toda a parte dietética, de higienização, está tudo ok, a gente tem que fazer qual é a relação desses dentes que estão cariando com algum conflito que ela observa no meio, que ela está vivendo entre si, em si mesma, algum no meio da escola, aí tem que fazer uma investigação porque a cárie é um conflito ativo que está sendo ali manifestado e que precisa ser olhado. Então, em criança, principalmente se ela não tiver uma facilidade de verbalizar suas emoções, a gente pode fazer uma análise por qual dente que a gente está apresentando essas cáries, Mesmo entendeu? Mas que seja um dente de leite, Andréia? principalmente, dente de leite, a gente tem que. Porque o dente de leite não. A criança não é para ter cárie. O dente de leite não é para ter cárie. Entendi. Entendeu? Não é para ter Entendi. cárie. Porque é uma criança, ela tem uma alimentação correta, tem uma escovação, então ela deveria ter uma flora ali equilibrada. Mas quando começa alguns conflitos, Uhum. a cárie se manifesta. O dente é como se for, a gente chama assim, que o dente é um fusível, tá? Que ele se auto-sacrifica para mostrar que alguma coisa não está bem naquele ser com o meio, entendeu? Então, está tudo girando pelo externo nessa grande influência e impacto a esse interno, que seria esse mundo, né, que acontece na Uhum. cavidade bucal da criança, né? Corretíssimo. Porque é muito importante isso, né? Porque eu sempre vejo a simbologia céu da boca, né? Que Sim. céu é esse, né? Que portal é esse tão bacana e tão infinito, né? Em sua constituição. E Uhum. cada manifestação aí realmente. E o dente é isso, ele sozinho, ele tá ali. Para Uhum. ter qualquer coisa, é o externo que vai realmente causar esse impacto, né? Uhum. Perfeito, Perfeito, perfeito. bacana, legal. E assim, são muitos os assuntos, né, Hum. relacionados a essa questão, né, da cavidade bucal, Uhum. e focando. Eu, no início da live, até falei, a saúde começa pela boca, né? Perfeito, Porque perfeito. sim, tudo da vida vem a partir daí. E todo esse cuidado também, e essa atenção que a gente começa a ter para a gente ir lidando com tudo e estar atentos, né? A gente precisa Uhum. estar atento, né? A Uhum. isso tudo. E Ok. além do que, Aldair, ainda você tocou um assunto bem interessante, que o céu da boca, né, a gente tem uma representação muito interessante, que o céu da boca é o céu da boca como pai, a mandíbula como a mãe, a terra, e a cavidade oral, quer dizer, o vazio oral, como a nossa manifestação, a língua como a nossa manifestação como ser. É como a gente se coloca no mundo também, o que a gente foi inspirado e expira no mundo, né? Então, a gente fica entre o céu e a terra e como a gente vai se manifestar através
fala da língua, né? Da língua e da nossa linguagem. Então, a gente observa muito isso também. Aonde, qual é? Se é arcada superior, se é arcada inferior, se é lado direito, se é lado esquerdo. Cada parte vai trazendo uma mensagem para a gente. Uhum. Importante isso, né? Que cada parte traz uma mensagem. E a mensagem está dentro da gente. E a gente tem que tentar, né, essa verbalização, essa exteriorização. Até mesmo para cuidar e tratar, no caso. Quer dizer, ter a consciência e ter a busca do tratamento, né? O autoconhecimento aí é o caminho, né? Não existe evolução sem o autoconhecimento. E o autoconhecimento inclui também a boca, né? Sim. Isso que né? O que a nossa boca está trazendo de história para gente, de dentro para fora, né? Exatamente. Ou seja, começa, exatamente. Começa e termina na boca, né? Não, com certeza, né? Porque todas as nossas narrativas, todas as nossas histórias, eu acho muito importante a gente pensar, né? Aqui a gente está focando em dente, e seria legal, a pergunta é: o que você se recorda, né, da infância? Como é que foi a sua relação com o seu próprio dente? O que você lembra? Qual a primeira memória que você tem, né, disso tudo? E aí você vai unindo um ponto ao outro, e ao longo dessa trajetória até a vida na atualidade, no presente momento, mas trabalhar esse passado para ver como é que está esse presente. Exatamente. Ter consciência trabalhar um futuro presente. melhor, né? Exato. E ter consciência do presente para o futuro. Né? Tem um futuro aí, tem um vir a ser aí também, que é muito importante. Então tá. Andréia, você se importa se eu falar aqui as perguntas e a gente for trabalhando as perguntas que foram feitas lá na caixinha? Claro que não. Acho que a gente está aqui para isso mesmo, né? Bora lá. E eu, assim, queria agradecer muito as pessoas que colaboraram. E eu fico muito feliz com essa interação e essa possibilidade da gente também estar até direcionando melhor, né? Sim. E se alguém presente aqui tiver alguma pergunta que queira, coloca aqui no chat, por favor. E a gente vai fazer o possível para poder, né, responder. Então, claro. Vamos lá. Deixa eu achar aqui, peraí, que eu cliquei no lugar errado aqui. Eu estou com o computador aberto aqui para eu poder ver aqui. Bom, uma pergunta, eu não vou fazer em sequencial, não, porque vem para lá, vem para cá, né? Gostaria de saber como fica a situação do indivíduo que perdeu os dentes. Então, perda dentária. Talvez ela não especificou, a pessoa não especificou se todos os dentes, ou alguns dentes, ou um dente. Mas, enfim, a perda dentária. Sim, como eu tinha te falado, a boca ela é um microsistema onde ali passam os meridianos. E cada grupo de dente, ela recebe um meridiano específico, né? Do rim, do pulmão. Então, apesar de o indivíduo já ter perdido aquele dente, o meridiano, né, a energia ainda existe, entendeu? Então, ela não perde a parte, digamos assim, energética pela ausência física, né? Porque a gente é corpo, emoção, mente e espírito. Então, isso ainda está presente ali, independente da ausência do dente físico. Creio que seja isso que ela queira saber, né? Porque assim, como fica a situação é aquilo. Bom, fisicamente falando, tem a ausência. Porém, energeticamente, ainda há pulsos, há uma vibração, há essa existência, né, da não matéria. Sim. Com certeza. Só complementando para a pessoa, tanto é que quando eu trabalho com a terapia neural, a gente trabalha também com as áreas de ausência, porque a memória daquele dente ainda fica ali energeticamente. Entendeu? Palavra então a gente faz memória. uma limpeza. Aí a gente faz uma limpeza daquela memória ali. Porque, inclusive, ele não estando ali, ele já gerou também uma outra memória, e a ausência, ela tem memória em si, né?
sim, tem, claro, com certeza. Tem até os órgãos fantasmas, né? Lembra? Sim, sim, Tem lembro. E isso é muito interessante a gente ter essa percepção, né? Porque as pessoas dois sentem fantasmas. mesmo. É As dores real. fantasmas é exatamente, não é imaginação. Aham. Então, vamos lá. Uma outra pergunta aqui, ó. Cheguei aos 70, dentes dando trabalho como nunca. É normal? Não deveria ser, né? Porque aos 70 anos a gente já entra numa fase de consciência em que o sentir, o pensar e as nossas ações, eles estão mais, deveriam estar mais sintonizados. Uhum. Então, quando começa ainda aos 70 anos, tendo muitas questões odontológicas, né? Então a gente tem que olhar ainda como é que como é que estão dar uma olhada para como estão esses conflitos que a pessoa está vivenciando, entendeu? Então, aí também essa questão até do próprio setênio que essa pessoa está vivenciando, Uhum. seria para que ela observasse em consciência, Em consciência, assim, possibilidades, né? Pelo exatamente. cuidado e pela própria observação. Olhar para dentro, mais uma vez, como você falou, olhar para dentro, né? Ok, deixe-me ver aqui. Como tratar o bruxismo além da placa? Sim, e é interessante que o bruxismo ele teve um aumento imenso depois da pandemia, né? E o bruxismo, ele não tem uma causa, ele é multifatorial. Então, a placa, ela é só um coadjuvante, digamos assim, é mais um protetor para que fraturas dentárias não ocorram e perda dentária. Então, o importante é a gente ver principalmente estado de ansiedade, tensão, como é que está o sono, se é um sono reparador, é, como é que está esse emocional, o estresse. Então, é um leque de investigação para que possa se tratar o bruxismo, né? E principalmente o bruxismo são coisas assim que a gente às vezes está guardando, precisa falar e não consegue colocar para fora e se tranca, entendeu? E, Exato. e tranca a boca também. Hoje eu li uma coisa engraçada, mas super verdadeira, que foi uma charge, né? Mas os dizeres era do Mark Twain. Então ele falava assim: se você tem que engolir um sapo, que você engula logo, não deixe para depois. Se você Exatamente. tem que engolir dois sapos, engula o maior primeiro. E aí depois teve uma complementação que aí que eu achei interessante, é o seguinte, mas o ideal é, para que você está engolindo sapos? E aí você tem que se questionar, né? Daquilo que Exatamente. ficou interdito, né? Ele para no meio do caminho, quer dizer, e aí aqui a coisa, né, tem aquela Exatamente. E a forçada, né? Você forçada. fica E na a tensão função. e fica duro, né, Andréia? Fica e começa a dar dor muscular, começa a dar uma série de outras consequências, Vai né? Além só irradiando, vai né? irradiando. Então, olhar o que você precisa dizer e não está conseguindo dizer, né? O Pois que é. você está Então, trancando? Como é que gente, está a sua identidade? soltar o verbo é importante, né? Então a Sou- gente tem que estar muito atento para isso, porque às vezes a gente vai para aquele lado, né? Eu sou resiliente, eu sou uma é, pessoa, né? é, Aí tem horas que a matemática depois não vai fechar bonitinho e a gente acaba pagando um preço muito alto, né? tem E veja, nisso tudo que a André acabou de colocar, imagina você prender isso aqui tudo, ainda fazer um desgaste, né? Para o sim. dente. Então a mecânica fica comprometida, né? Também. Né, além de você também lembrou bem que você, com alguns bruxismos, você tem um desgaste desse esmalte. E lembrando que o esmalte, por condução eletromagnética, ele consegue reter memórias. Então, que memórias são essas que você está precisando apagar, a ponto de desgastar o seu esmalte? Né? Então,
Olha, É também que uma. essa imagem aí foi bem forte, hein, Andréia? Foi bem forte É, mesmo, né? Quer dizer, você tira exatamente. o brilho, porque o esmalte ele é brilhosinho, né? Ele que dá esse viço, esse brilho, esse tchan. Então, imagina, Uhum. você sai desgastando para ficar opaco, inclusive, Sim, né? E faltou um sim. pedaço, né? E às vezes desgasta a ponto de ir embora todo o esmalte não ter mais esmalte. Quer dizer, você está numa situação que você não quer mais nada daquilo que você está vivendo e ao mesmo tempo não consegue mudar, né? E desgasta mesmo. Tá. Incrível, Tem, mas desgasta. e tem uma perda, né? Uhum. Ok. Deixe-me ver aqui. Como saber quando intervir com a ortodontia? Se a conformação do posicionamento é algo tão próprio. Traduzindo aqui, seria o seguinte: a arcada dentária foi, né, toda formatada, existe Uhum. sim Uhum. algo que estaria, aspas, né, fora do lugar. A criança não quer, é uma jovenzinha, né, ela não quer usar o aparelho, e a pessoa está tentando saber assim, que horas que a gente precisa intervir ou se realmente é necessário fazer essa intervenção. Eu sei que são casos bem abertos, Andréia, mas Uhum. assim, só para a gente ter essa noção, se na tua prática existe assim algo um pouco mais consistente nesse sentido, deixa, não deixa, como é que é? Não é exatamente a minha especialidade, mas você trouxe uma fala, né, da criança ou da jovenzinha que foi muito, muito importante. Ela não quer usar. Então, a própria criança, ela já está sinalizando que aquela boca, ela quer manter aquela identidade, até o momento que ela sinta vontade de usar, Uhum. entendeu? Porque imagina a agressão usar um aparelho que você não está querendo, porque você ainda está se identificando com a criança, ainda está na sua formação, no seu eu, na sua identidade, e de repente é colocado um padrão de mordida, um padrão de arcada, que ela não se identifica. E a ortodontia, então, ela é mais violenta ainda. Quando você ainda usa aparelhos ortopédicos, você ainda consegue fazer movimentos mais suaves, de acordo com o desenvolvimento ósseo, muscular da criança. Agora, a ortodontia, ela coloca os dentes assim, de uma maneira muito, muito mais violenta para essa questão da harmonização dos dentes, entendeu? Entendi. Então, eu acho que deveria olhar mais uma vez, olhar por que essa criança não quer usar Uhum. e aguardar um pouquinho, de repente, até o momento dela, porque até os 28 anos é quando a gente tem todos os nossos dentes em posição e o siso totalmente Sim. completo a sua raiz. Então, é justamente dentro dos setênios, aos 28 anos, é Uhum. quando a nossa identidade como ser, né, está amadurecida. Então, qualquer modificação nesse período, ela tem que ser vista com muita cautela, muita Uhum. conversa com a criança. Eu acho que a gente acha que criança não tem entendimento, mas ela tem sim, principalmente do que ela quer, né? De si, né? E o De corpo si. realmente dessa criança. Eu entendo, né, essa questão, porque às vezes a gente, nós, pais, mães, né, o que que a gente quer? A gente quer levar o benefício, né, de uma técnica, Sim. de alguma coisa. E às vezes fica tão assim, querendo consertar algo. E naquele momento, realmente, essa escuta é fundamental. É É. uma escuta também que é de acolhimento, é de mostrar a Sim, ideia, explicar, inclusive, o que seria se fosse. E a questão que você pontuou, se aquele indivíduo não quer hoje, pode ser até que mude de sim, ideia, porque essa é a nossa grande vantagem como seres humanos, né? Da gente poder claro. mudar de Sim. ideia. E aí trazer sim, trazer esse diálogo pai e filho mais à tona, né? sim. E não uma coisa de imposição.
tem que E nem colocar, porque tem que estar com a estética, arcada né? certinha. E É, nem pela questão estética também. é, Porque muitas exatamente. vezes entra sim essa questão da estética e você acaba perdendo até sim a sua identidade. Quem é, que rosto é esse? Quem é que eu vejo? Uhum. Que boca é essa? Que movimento é esse que eu vou passar a fazer a partir de então, né? Claro, então, e teve uma época dentro da ortodontia que dentes premolares eram extraídos para criar esse espaço. Olha essa mutilação que ainda foi feita. Então, tem que ser olhado com muito cuidado e eu acho que um diálogo com o momento da criança é importante. Sim. Obrigada. Aqui tem outra pergunta sobre o bruxismo, mas você até já respondeu. Se você quiser complementar, tranquilo. Quais fatores contribuem para o bruxismo? Então, fatores de contribuição, né? Além de Uhum. estresse, além de. Sono não Enfim, reparador, exato. né? Porque o outro foi sobre a placa, né? E aqui Sim. seria quais fatores que contribuem para que isso venha. Uhum, sim. Eu acho que o grande problema também atualmente é o sono. Entendeu? O sono, ele anda muito, digamos, afetado com essa vida, com celular, afazeres. Então, a gente não consegue ter um sono reparador. E é fundamental para a questão também de respiração, de bucal, né? Também o sono reparador. Não só em relação aos dentes, mas tudo. Saúde gengival e a gente não está tendo mais essa qualidade, né? Então, o bruxismo tem que se olhar também a questão do sono. Sim. Você falou uma coisa bastante importante. A gente está tendo uma exposição a telas e, Uhum, assim, o chegar em casa e relaxar é ligar uma televisão, talvez eu mexer no celular e à noite vai passando aquele período, né, uhum, que você poderia entrar num descanso, porque o sono é reparador, né? O sim, sono sim. ele te reconstrói, né? A cada noite a gente tem uma reconstrução, enfim. E aí aquele período ele acaba Você sendo perde, encurtado. sim. O próprio ciclo circadiano de produção de Exato, hormônio, né, afetado por essa luz artificial, isso daí também não deixa a gente, afeta o sono, não deixa a gente entrar num sono profundo, né? exato. Sim, o Uhum. ambiente ele não está nem apropriado, né, para a Uhum. recepção daquele corpo que está cansado, aquela mente que precisa realmente descansar, para aquele repouso, para aquele fechar de olhos e você está, né, pronto para todo esse trabalho noturno, né? E tem Uhum. muita gente que está encurtando até a noite, quer dizer, não dormindo, quer dizer, Uhum. dormindo menos, Dormindo menos. falando não, mas dormir é perda de tempo. A Gente, eu vida já tem que escutei ser tanto isso. produtiva, né? A vida tem que ser produtiva. Exato, Sono é perda de tempo. exato. Não. Gente, sono é para lá de importante, é regenerador, Uhum. tudo de bom. Então, Exatamente. né, vamos lá. É, aqui temos outras. Sobre cultivar o siso com higiene meticulosa e não arrancar. Uhum. Sim. O siso é engraçado, é sempre uma pergunta, né? A hora de tirar o siso. O siso, quer dizer, cada caso é um caso que deve ser analisado. O siso, uma das análises é o posicionamento dele, como é que ele está, porque às vezes realmente ele não vai erupcionar e prejudica até outros dentes. Mas quando ele não está num caso desse, de mau posicionamento, vamos deixar o siso ali, né? Como eu falei, até os 28 anos, ele faz parte de toda esse arranjo das arcadas. Ele é importante. E é um dente que é o nosso último dente, é quando a maturação neural, óssea, ela se faz o dente também, o ápice, o final, a raizinha do siso, ela se fecha. Então, quer dizer, é toda uma harmonia do corpo. Vamos aguardar para ver como é que vai ser isso, né? Não precisa fazer uma extração prematura, desnecessária, achando que vai atrapalhar com esse espaço na arcada. Vamos aguardar. Eu sempre digo,
antes dos 28 anos, quando a nossa individualidade, a nossa identidade está formada, eu não indico. Uhum. É porque eu me lembro, quando era pequena, falava-se que o siso era o dente do juízo, né? Aí depois Exatamente. eu comecei a escutar que ele era o dente do prejuízo. Aí eu sei que o negócio foi, Foi né? uma fábrica Enfim. de tirar siso. Eu não indico. Antes dos 28 anos, se não for por problema de posicionamento dentário, não indico. Deixa quieto, né? E Deixa cuida quieto. dele. E como a Cuida. pergunta foi aqui, né? Com toda essa Higienização, higienização. claro. Porque é difícil também, né, André? A gente atingir lá o fundinho da boca. Tem alguma Tem coisa, alguma escova recursos. especial, alguma, sei lá, movimentação? Tem escovinhas que são um tufozinho, que você pode chegar, um cotonete com uma água oxigenada 10 volumes, um gelzinho de clorexidina. Tem como a gente fazer uma higienização mais meticulosa nessa área. Poxa, beleza. Muito importante a gente saber disso, né? Sim, Ótimo. sim. Aham. Então, aqui a gente tem uma outra pergunta, tem mais duas perguntas aqui bem específicas, né? Em qual setênio os dentes ganham força? Eu vou falar um pouquinho a respeito disso e depois eu vou passar para ti. Tá. Essa questão dos setênios, eu não sou dentista, eu não tenho essa formação, tá? Sim. E o que acontece? Na visão dos meus estudos, né, de antroposofia, eu vejo assim, em todos os setênios, os dentes ganham uma força. Seja uma força de chegada, de erupção, de gengiva, seja do seu crescimento, de sua, assim, de seu espaço nessa cavidade bucal, onde que ele está localizado, né? Ali, coleguinha de quem está do lado, quem está do outro, ele vai fazer interface com quem, tangenciar quem, e por aí vai. Mas uma coisa importantíssima a respeito dessa pergunta é que nessa fase de nascimento que a gente já falou aqui, essas massagens que acontecem de maneiras outras, a primeira, parto, segunda, amamentação, e por aí vai. E a gente perceber essa dentição como o mineral, aquela parte mais dura que está aqui, e que vem numa força do reino vegetal, porque é o reino vegetal que nos traz, né, a verticalidade. E aí sim a gente tem componentes chegando que vão facilitar o quê? O engatinhar, o ficar de pé e ter condições de andar. Depois, esse raciocínio que é o nosso pensar e o falar. Porque o falar depende também, né? A qualidade da tua fala vai depender de toda essa organização. Então, nesse primeiro setênio, é uma força realmente daquele indivíduo que primeiro tem dente de leite, e dente de leite é o mix de proteínas, né? Do pai e da mãe. Pelo menos é assim que eu enxergo, né? Que eu coloco. Sim. Para, exato. né, um preparo para a partir mais ou menos dos 7. Quer dizer, já está sendo preparado. O dente de leite ele vai proteger o dente que está por vir, que seria o dente com uma raiz. Então, vamos pensar até simbolicamente. Tem um dente de leite que vai sair, mas ele está protegendo, ele tem uma função. Aí, depois, você já está mais firme ali como uma entidade, como um eu, a sua identidade. Tem toda essa formação, né, desses dentes que são daquele indivíduo. E na medicina tradicional, quer dizer, na odontologia tradicional, ele tem função também, porque é uma identificação, você é identificado pela sua arcada dentária, né? Racial, até mesmo de sexo, você consegue fazer, né, identificação. Então, veja que universo simbólico é esse. Sim. E essa formação toda é o seu contato externo e o seu contato
interno. É aquilo que chega entre aquilo que vem e sai, aquilo que há de mediação. Então, eu sempre Correto. vejo que são, até mesmo quando a criança vai fazendo a troca de dentes, né, lá pequenina, que se abrem janelas. Então, estou muito no simbólico aqui. Claro, perfeito. Janelas para a vida, né, Andréia? Janelas Exatamente. para o novo. Então, tudo Exatamente. é uma grande novidade a partir dessa formação, a partir dessa constituição mineral, com a ajuda do reino vegetal, com essa verticalidade que eu acabei de colocar, mais as outras, e aí vai só agregando. E os setênios vão passando. E aí você começa a perceber o seguinte: como que eles vão se organizar aqui dentro? Então, existe uma força muito poderosa e muito atuante também. Até que você chega e cumpra 07, 7, 14, 14, 21, 21, 28. Até a gente chegar no ciclo completo, né? Até da chegada do próprio siso, como você bem colocou, e desse cuidado que a gente tem que ter, né? Em termos de saber o momento, se é preciso, se não é, vamos mantê-lo. Ele nasceu, não foi à toa, tá aí, né? Claro. Todos esses setênios há uma força motriz, há uma força mecânica, inclusive, há uma força astral e há uma força do eu. O eu é aquela entidade da pessoa mesma e a atuação dela no mundo, né? Então, a gente vai passar por várias outras colocações que entram também. O aspecto emocional, o aspecto dessa vida e da vivência com o seu meio e o seu propósito. E ao longo que a gente vai passando pelo processo da entropia, porque, se Deus quiser, a gente vai chegar a uma envelhecência, a uma idade X. Eu falo isso com muito amor e muito carinho e alegria. Amém. Porque, né? Que bom que a gente está lá. Há sim um desgaste natural, como lá do corpo, mas há também uma força que vem para te mostrar coisas novas. Então, a partir de todo um cuidado, a partir de todo eu falo assim, esse autoconhecimento não é só algo do intelecto, é algo desse sentir e desse querer também, que é da ação. Então, até numa das perguntas, eu cheguei aos 70. Como é que eu estou aos 70? Que setênio é esse? E que força de vida é essa que eu ainda tenho? E os meus dentes estão participando ativamente. Porque se eles estão tranquilinhos, beleza, né? Estou fazendo tudo bonitinho. Se eles estão me dando um certo trabalhinho, eu tenho que revisitar minha narrativa, minha história. E que história esse dente está contando também. Né? Então, André, agora é contigo aí. Fala um pouquinho dessa questão desse ganhar força, né? Que eu acho que é muito importante. Não, eu acho que você trouxe dentro do seu conhecimento uma síntese fantástica, maravilhosa. A questão dos dentes descidos, né? Onde a proteína do papai e da mamãe que a gente trouxe, eles precisam ser, entre aspas, queimadas pela febre quando o dentinho nasce, né? Que infelizmente dá um antitérmico, não, tem que deixar o próprio corpo, através da febre, eliminar essas proteínas não tão dependente de papai e de mamãe, né? Então, isso é uma coisa muito importante se observar a febre não como uma coisa negativa, mas um processo biológico de criação dessa identidade. E tem tudo que você falou, corroboro, acho perfeito, mas dentro das erupções dentárias, eu traria também o primeiro molar permanente, que é um dente que não é trocado, né? Ele é um dente que nasce ali em volta dos 6, 7 anos, e é quando a criança começa a olhar como eu, né? Eu tenho desejo, eu tenho vontade, então é um dente muito forte. Tanto é que você começa a perceber na prática odontológica que é um dente que sofre muito, é muito sacrificado. É um dente que muitas vezes a pessoa já perdeu precocemente, já passou por um tratamento de canal,
já tem uma coroa, porque você imagina, aos 7 anos, aos 6 anos, quando a criança começa a se perceber como um ser uno, ela tem que lidar com a questão familiar, com a questão já indo para a escola, que isso vai precocemente. Sim. Então, são tantos fatores externos que limitam essa manifestação do eu sou, né? Eu como indivíduo, eu com vontade, eu com desejo. Aí a mamãe achando que faz bem, botar aparelho, aí coloca o aparelho, e a pessoa, né? Então, a criança ela vai sendo eternamente podada no seu desejo, na sua manifestação como ser uno. E é um dente que eu diria que eu sempre observo, porque é um dente, é o primeiro dente que manifesta assim, a sua identidade, né? E é um dente muito sacrificado. Beleza, Andréia, obrigada. A segunda pergunta, até dessa mesma pessoa, eu acredito que eu já tenha respondido e você também, né? Sim. Qual a importância dos dentes em nossa biografia? Então, claro, perfeito. vai muito além de estética, vai muito além de harmonia facial, harmonização, mastigação, né, só, vai né? muito além de tudo. É uma constituição única, preciosa, tal qual a biografia, porque esse dente ele é tão compacto, ele compacta isso tudo também. E ele reflete emoção, ele vai refletir o nosso modus operandi mesmo, e a gente tem que ter essa observação, claro, não apenas com dente, mas com tudo, mas ele é parte crucial do nosso processo. Porque essas forças internas, você imagina o que é uma força tamanha que rompe barreiras, que rompe essa gengiva. Eu estou sempre aqui, mas estou no simbólico também, né? Que é isso, né? De você ter essa garra, ter ter defesa também, ter proteção, ter carinho, ter cuidado. Ele sintetiza tudo, né, Andréia? Sim, sim. Aí a gente começa a olhar a criança que o dente não cai, que tem que ser, o dentinho de leite não cai, tem que ser extraído. Por que aquele dente está sendo retido, né? Mais tempo do que ele deveria ser esfoliado, que nós chamamos. Então, isso também traz, a gente está falando do simbólico, isso tudo traz uma mensagem, né? Sim, com certeza. Beleza. Aqui, uma amiga está falando, adorei ficar até o final, live importante. Obrigada, Thaís. Obrigada. Mas vai ficar gravado, então depois é só olhar lá, tá, querida? Beijo para ti e a gente continua aqui. Bom, teve uma pergunta aqui que eu vou ser super sucinta, que é como cuidar bem dos dentes na visão antroposófica. Eu não vou ter muita fala, a questão é justamente a gente observar, né? O sentir, o pensar e o agir. A gente está na presença, a gente ter consciência para ter esse autocuidado, e autocuidado que eu digo no geral, e sim, higienicamente falando, não sei nem se a palavra seria essa, né? Profilaxia, enfim, é de você estar atento e ter a observação. E claro, procurar um bom profissional que realmente seja respeitoso e que consiga entender toda essa constituição alquímica também que acontece. Ela é filosófica, ela é científica, porque está pontuada em fatos concretos, em estatísticas. A gente não pode perder esse norte na vida. Né? Então, a visão antroposófica ela é muito ampla, porque ela vai colocar o indivíduo como um ser único e ela vai ser respeitosa com as fases do desenvolvimento e com os anseios daquela pessoa. Então, é assim que eu enxergo e acredito também que existe essa possibilidade, né, de um estudo mais profundo, e eu não tenho essa competência para discutir além disso. Não, perfeito. É olhar para si e ver qual a mensagem que o seu corpo tá te enviando. Porque o corpo fala, né? O corpo é uma inteligência, ele tem uma inteligência própria, mais do que a cerebral, digamos assim, né? Então, conseguir, quando a gente não consegue, procurar um bom profissional que tenha esse cuidado, esse acolhimento
na história que você está trazendo, né? Exatamente. Uma cárie nunca é só uma cárie, né? Uma cárie traz uma mensagem de um conflito ativo. Sim. Então, vamos olhar para quê? Né? Ou uma falta de ação, ou uma emoção, ou um pensamento, né? Ou uma espiritualidade ainda não aflorada, não vista. Então, tem uma mensagem. Você Essa colocou seria algo, né, fundamental, Andréia. Essa questão da espiritualidade, quando a gente fala de espiritualidade, não é religião, é Não. você realmente trazer o sagrado. E Uhum. esse corpo é um corpo sagrado, é um templo. Sim. E tudo que dele se constitui também conta uma história, também tem um anseio por essa sacralidade, né? Perfeito, E, perfeito, enfim, exatamente. acho Nós que tudo... fomos criados para sermos saudáveis, né? Exato, exatamente. Então E vamos pensar equilíbrio, nisso, né? E né? achar esse grande Uhum. equilíbrio, né? Uhum. Bom, tem outra pergunta aqui a respeito do ranger dos dentes. Sempre estão relacionados com o estresse? Eu, eu nunca gosto de usar o sempre, né? Eu gosto assim, às vezes e depende. Mas Uhum, o estresse, ele é um daqueles pilares que a gente tem que olhar, sim, com certeza. uhum, Com certeza. Como é que está esse gerenciamento de estresse? sim. Então, gente, é isso. É fazer, ter um olhar panorâmico e depois o Uhum, olhar pontual, ter a uhum, perspectiva e a flexibilidade interna, uhum, né? Para que a exatamente, gente possa exatamente. mudar hábitos, que a gente possa adquirir hábitos melhores, que a gente tenha Uhum, consciência, que a gente possa estar atento, né? Tem que ter essa sim. atenção mesmo, né? Ver ter um olhar amoroso a si próprio, né? Um olhar Exato. amoroso, né? Isso é muito importante. Eu vejo as Generoso pessoas também, né, Andréia? generosas, exatamente, sem culpa, sem julgamento de si mesma, sem querer agradar o próximo em Uhum. primeiro lugar. Então, isso daí é fundamental. E, enfim, aqui para a gente até finalizar, que a gente está aqui no Uhum. laço certinho aqui, né, no horário, Deu né? tempo de responder tudo, Ai, né? deu tempo Ai, que sim, com bom. certeza. O que que eu percebo, né? Uhum, A gente às vezes não dá a devida atenção a alguns detalhes e a gente, para ter uma qualidade, né, de vida e ter saúde. É claro que aqui a gente, uhum, o título da live é Saúde da Mulher, mas uhum, é saúde de uhum, de todos, tudo. né? E Uhum, ter essa percepção do uhum, ser integral. uhum, E esse ser ele está em total conexão. E é da uhum. unidade para o todo. Então não estamos Perfeito, sós. E perfeito. nisso a gente faz, é o que eu falo do plano horizontal e do plano Uhum, vertical. vertical, unindo a Uhum, sacralidade, a espiritualidade, unindo o que é terra e que a gente precisa trabalhar a terra, porque a gente está encarnado, a gente está aqui, tem corpo, sim. é para vivenciar isso tudo, passar por essas experiências. Uhum, Agora, passar pelas experiências graças, né, a sim, tudo, a gente vai passar. O como que a gente vai passar é que a gente sim, pode dar ter um olhar diferenciado, um olhar generoso, cuidadoso e gentil, né, a respeito. sim. E, Andréia, o Perfeito. que que você gostaria de deixar aqui para o nosso público, para as pessoas que estão aqui presentes, para as pessoas que colaboraram com perguntas e que posteriormente vão assistir, quem não está aqui, mas que vai assistir depois? Em primeiro lugar, agradecer, né, as perguntas, porque nos ajuda muito a orientar Sim. e trazer um pouco da informação. Eu acho fundamental, espero que eu tenha acrescentado. E atualmente eu tenho uma coisa, um lema muito interessante. Aliás, eu acho que a minha vida toda, porque conhecimento é um poder que a gente tem. Sim. Mas quando a gente tem o autoconhecimento, a gente tem um superpoder, principalmente sobre as nossas escolhas, né? Sim. Então, vamos olhar para nós como um ser integral, corpo, emoção, mente e o Aham. espírito também. Exatamente. Então, vamos ver a integralidade do nosso ser, né? Sim. É, a integralidade e a integridade
também, né? Também, Porque isso tudo também. passa, né, Pela por isso. saúde, né? Exatamente. Exatamente. E é um ato de consciência, é um ato de amor, né? Amor Uhum. próprio e amor para com aqueles que a gente venha ter assim, um grande encontro, que são vários encontros nessa Vários, vida, né, Andréia? é Poxa, verdade. ai, Andréia, E eu obrigado assim, pelo nosso encontro também. Falando em encontro, obrigado pelo nosso encontro. são vários, né? Agradecida. E hoje a gente está aqui também nesse grande encontro. André, queria Sim. agradecer assim, imensamente você ter aceito o convite, você estar aqui, né, ter uma disposição, uma disponibilidade para estar aqui, ter essa, assim, eu falo que é disponibilidade e amorosidade mesmo, de estar Sim. compartilhando. Porque não Uhum. adianta aprender também, Não, não né? O conhecimento é adianta. para a gente colocar no mundo. E que coisa boa que a gente está podendo levar aqui Ah, para o mundo um pedacinho da gente, com tantos. E aí eu vou falar uma coisa importante, essa questão do sorriso, porque isso eu até coloquei sim. na legenda quando eu fiz, né, o flyer, coloquei, Aham. publiquei, de levar sorrisos para a Aham. vida. Mas não precisa ser aquele sorriso, Isso. sabe, da perfeição. É um Não sorriso. precisa aquele sorriso mentex, né? Perfeito. Exato, mas sim, É. aquele genuíno, sabe? De tô participando, Uhum. sou um agente de transformação. Então, minha Perfeito. querida, muito Obrigada. obrigada. Obrigada mesmo. Um beijo a todos também, tá? Que estiveram presentes e que vão assistir. Muito obrigada também a Tchau. todos e a gente se encontra na próxima. Tchau. Até logo. Tchau.